Ô, Titinho, me diz uma coisa, e a escolha pela educação, a escolha para fazer pedagogia, ser professor? E aí, como surgiu essa escolha aí da profissão? A escolha da profissão, na verdade, a minha escolha foi a vida religiosa. No começo, eu pensei em educar através da religião. A minha mãe era extremamente católica. Eu cresci dentro dessa orientação católica. E aí, desde muito cedo, os meus irmãos mais velhos participavam de grupo de jovens Santo Antônio, que se reunia na igreja Santo Antônio, ali perto de casa. E eu ficava encantado, né? Manhã nos levava para a missa das crianças. Eu ficava encantado com aquele universo. Eu via tudo aquilo acontecendo e ficava sonhando em poder um dia fazer parte daquilo. Não sabia como. Aí fui crescendo, comecei a ler Vida de Santo e aí comecei a sonhar em ser santo. Deixa. Sem consideração. Rapaz, que não sabe ser santo, hein? Sim. Rapaz. Aí, olha, e o quintal lá em casa ainda é um quintal enorme. Aí eu ficava lendo a vida de todos os santos e o que mais me encantava era São Francisco. Porque ele começava a orar e vinham os pássaros, e vinham as borboletas, e vinha não sei o quê. E aí eu chegava lá no quintal, eu acreditava que tudo isso ia acontecer. Aí ia para o quintal, começava a olhar, fechava os olhos e ia vendo assim, para ver os pássaros, as borboletas, que nunca chegavam. E tinham aqueles outros santos que levitavam, não sei o que, eu também queria levitar. Mas o que me encantava mesmo era a possibilidade de agregar, de ter pessoas, de estar ajudando as pessoas, acolhendo. E aí foi esse meu primeiro caminho. E aí tentei, esbarrei em muitas coisas que dariam um outro podcast. Fica à vontade. Mas no final das contas, tentei a primeira vez, ainda com 11, 12 anos, 12 para 13 anos. Eu vi em Cruz das Almas, no mês de outubro, mês missionário, e aí aqueles padres com aquelas roupas marrons amarradas. Meu Deus do céu, meu sonho. E aí fui bate-papo com o chefe deles, porque eu já vinha, ao longo da minha caminhada, falando com o padre Neiva que eu queria ser padre. Mas, assim, a Igreja Católica, como toda a instituição brasileira, era carregada de preconceito, ainda é, né? Racial, social, todos eles. Só que naquele momento, tão apaixonado por tudo aquilo, eu não conseguia ver. Quando você se apaixona por alguém, você não vê defeito, né? Então, eu não via nada disso. E no meu primeiro momento, quando eu fechei para estar indo para... eu iria ser religioso, eu não ia ser padre, eu iria ser religioso, que o franciscano é um religioso. E aí, no dia, na véspera de ir, o irmão que tinha fechado comigo, com minha família, com tudo, ele veio e dispensou. E no final das contas, a gente ficou sabendo, na verdade, por ingenuidade, eu não tinha nenhuma maldade, era criança ainda, só cheio de sonho. Como o padre Neiva não tinha me dado a devida atenção, então, também eu nem vi, não me deu atenção. Eu vi, não aconteceu, eu vou buscar outros caminhos. E aí ele achou que eu atravessei. E aí bloqueou na minha saída. Aí foi terrível, adoeci, sofri. E aí veio a questão do racismo. Foi a primeira vez na vida que eu esbarrei com o racismo propriamente dito. Mas eu sou muito determinado no que eu quero. Sofri durante um período, tentei me afastar da igreja, mas era aquela coisa que eu queria. E aí eu me recuperei, busquei outros caminhos, aí encontrei orientação. Eu fazendo o curso de orientação vocacional em Salvador, no Seminário Central, com toda uma organização, aí eu não iria ser mais irmão, eu iria ser secular. E eu, seguindo todos esses
caminhos, ninguém ia ter como bloquear. E aí, escondido da minha família, porque depois de tanto sofrimento, ninguém mais queria que eu tentasse de novo. Agora, minha mãe, o que eu dissesse era verdade, então ela estava ali para apoiar, e ela queria muito. Minha mãe sabia, eu fui correndo atrás de tudo isso. E aí, fiz o curso vocacional, e com 16 anos eu já estava preparado para ir para o seminário. Aí agora eu iria para o seminário maior, só que eu ainda era menor de idade, estava terminando o ensino médio, aí fui para Salvador morar numa comunidade. Aí morei numa comunidade, morei no final de linha de Pirajá. Era um lugar muito complicado, foram dias bem difíceis, porque eu não tive o apoio que havia sido prometido, que também daria uma outra história. E, no final das contas, quando o padre que deveria me proteger viu que as coisas que ele estava querendo impor e que eu não tinha maturidade nem estrutura emocional para nada daquilo, e bati de frente pela questão da fé. E aí ele, no final das contas, disse que não dava mais para ficar lá.